Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vou falar sobre um assunto que incomoda muita gente, né? Vou falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você conhece alguém que tem esse problema e de repente a gente pode ajudar com alguns recursos da medicina tradicional chinesa. Eu vou falar sobre enxaqueca, né? Dor de cabeça crônica. O que a gente pode fazer para melhorar aí essa condição, né? Aliviar esse sofrimento dessa galera que sofre tanto com esta doença, né? Sofre tanto com enxaqueca. Podemos? Vamos falar sobre o assunto? Bora lá. E para poder falar mais sobre enxaqueca, é importante que eu fale um pouquinho sobre um aspecto interessante na concepção da medicina oriental. A concepção do Qi, a concepção da energia vital. Todos nós, todos os seres vivos, na verdade, possuem energia vital. Essa energia vital não é só aquela energia, né, que a gente está falando da eletricidade, ou energia nuclear, ou sei lá, uma energia só sutil presente no ambiente, como as ondas eletromagnéticas ou o calor que é emanado do Sol. Essa energia que eu me refiro é aquela energia que está dentro do seu corpo. É aquela responsável por você se movimentar, por você falar. É aquela energia que você gasta até mesmo dormindo, né? Você continua com as suas funções fisiológicas funcionando mesmo dormindo. Então você gasta alguma energia também dormindo. E essa energia, ela é produzida, transportada, transformada pelos nossos Zangfu ou Zangfu, os nossos órgãos e vísceras, né? Então, Zangfu, órgãos e vísceras, coração, fígado, rim, eles são responsáveis pela produção, pela transformação e até pelo transporte do Qi. Mas, para que haja um transporte adequado, é necessário que hajam rodovias adequadas, né? E essas rodovias, essas estradas por onde essa energia vital caminha, para que ela possa chegar até a ponta do dedo do pé, para que ela possa chegar até o último fio de cabelo que você tem, essa energia vital, ela caminha através de canais. Esses canais nós chamamos de Jinlo, canais de acupuntura, meridianos, não importa. O importante é você compreender que é importante para a gente entender enxaqueca esse conceito do Qi, esse conceito de energia vital. E é importante entender também que a energia vital caminha por canais, caminha por estradas de energia que passam pelo corpo. E passam por todo o corpo, tudo bem? Desde do mais profundo osso que você tem dentro do corpo, até a célula, né, até a ponta do fio do cabelo, até a sua saliva, né, que você expele quando fala, até o último célula do seu corpo tem essa energia vital. Tudo bem? Deu para entender um pouquinho? E por que para entender enxaqueca isso é importante? Porque a enxaqueca, ela pode ser tanto uma alteração de órgãos e vísceras, como pode ser uma alteração desses canais. Então, de alguma forma, para algumas pessoas, esses canais na região da cabeça, eles podem estar obstruídos, eles podem estar estagnados. Essa circulação não flui livremente. E aí, onde a circulação para, pode haver dor. Tudo bem? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os principais mecanismos causadores da enxaqueca e o que, de repente, a gente pode até fazer para tentar aliviar esse sofrimento. Vamos lá. Uma primeira origem, a origem mais comum da cefaleia, dessa cefaleia comum, da dor de cabeça que a gente sente mais no dia a dia, mas que para algumas pessoas isso pode até se tornar crônica, é uma cefaleia de origem, segundo os orientais, de origem exterior, né? Então, ar-condicionado do carro, ventilador excessivo, ou então, de repente, mudanças de temperatura entre ambientes, você sai de um lugar que está muito quente, entra num lugar que está muito frio, ou então você trabalha em algum lugar onde há variações climáticas,
ou então fatores alergênicos, muito pó, muitos fatores exteriores, né, acabam causando essa dor de cabeça, né? Os orientais se referem a essas dores de cabeça que vêm de fora, que normalmente são provocadas por alterações ambientais ou alterações climáticas, como um vento, né? Então, quando o vento ela bate na árvore, quando um vento entra em contato com a árvore, ela sacode o topo da árvore, a copa da árvore, né? E da mesma forma vai atuar assim no nosso corpo. Na medida que esse vento exterior ele atinge o nosso corpo, ele vai sacudir a copa, né? Vai sacudir a cabeça, nossa cabeça. E se for um vento associado ao frio, ela vai trazer aquela dor de cabeça com um pouco de coriza branca, né? A gente vai dizer, me atacou um pouco a rinite, me deu aquela dor de cabeça, né? Aqui, que a gente tem aqui embaixo dos olhos, um pouco de dor de cabeça aqui perto das sobrancelhas, né? Essa dor de cabeça de vento frio, a gente trata com muita facilidade, com acupuntura, até com algumas ervas. Eu já vou falar mais do tratamento já, tá legal? Se for um vento relacionado a calor, pode estar associado a febre, muita sede, algum tipo de infecção que você não está vendo. Essas invasões exteriores, elas normalmente se aproveitam de alguma deficiência interna que a gente tem, né? Então, vamos imaginar que esses canais que deveriam passar uma energia vital, uma energia boa, né? Pela cabeça, pelo corpo todo, em algumas regiões ela pode estar mais vazio, né? Essa energia ela está faltando, não está tão plena, né? E aí, esses fatores climáticos se aproveitam, né? Esse vento, vamos dizer assim, se aproveita e acaba causando, né, aí a obstrução. Aonde não caminha um Qi ou até mesmo um sangue bom, de qualidade, os fatores patogênicos vão penetrar inevitavelmente. E se é um vento associado ao frio, coriza, essas dores de cabeça associadas aí a rinites. Se for um pouco associado a calor, pode ser mais com muco amarelo, com muco mais esverdeado. Ao mesmo tempo pode estar associado a muita sede, alguma infecção. Aí a gente já vai chamar de sinusite, né? Essa dor não é mais só de uma rinite. E ela pode ser crônica ou não, né? Você pode estar num momento, numa fase já mais de 3 meses, assim, de semanas melhores, semanas piores, né? Como eu comentei, a acupuntura e muitas ervas vão tratar de forma muito eficiente. A última dor de cabeça associada assim, a essa invasão exterior, vamos dizer, dores de cabeça de origem externa, ela acaba vendo acompanhada com uma sensação de peso muito grande, pálpebras pesadas, né? Uma sensação de um pano enrolado na cabeça, uma dificuldade de movimentar. Às vezes pode ser que tenha tontura, às vezes pode ser que tenha aquela hipotensão ortostática, né? Quando você levanta e sente uma queda de pressão. Aí nós vamos dizer que esse vento, né, exterior está associado a um outro fator causador de doença, segundo os princípios da medicina oriental, chamado umidade. Então, vento, umidade exterior pode causar também muita dor de cabeça. Essas cefaleias têm origem exterior e normalmente estão associadas aos canais de acupuntura, nem tanto ao Zeng Fu, nem tanto aos órgãos e vísceras, tudo bem? Por isso que eu te expliquei ali atrás a diferença, né, de um canal para um órgão da medicina oriental. Então, são dores de cabeça relativamente mais simples da gente tratar com a acupuntura em especial. Como eu falei, eu vou deixar para falar do tratamento daqui a pouquinho. Já as dores de cabeça de origem interna, ou seja, não são dores de cabeça que têm a ver só com o fator climático, mas também tem a ver com alterações dos meus órgãos e vísceras, né? Essas dores de cabeça estão 99% associados a uma origem das emoções. Então, seja medo, seja preocupação, alguma contrariedade, algum plano que você queria fazer na vida e surgiu um empecilho, aquilo não deu certo, ou então você tem algum episódio na sua vida que você precisa resolver, mas não depende só de você, depende do tempo que as coisas se acertem. Ou então, de repente, você está num convívio familiar ou um convívio profissional que te causam muito desconforto, né? Ou você tem
problemas com filhos ou problemas com os pais, e essa preocupação excessiva também afeta a sua digestão, afeta várias outras partes da tua vida, enfim. Então, praticamente 95% das cefaleias ou mais dessas enxaquecas crônicas, elas têm quando são de origem interna, elas possuem causas emocionais, causas relacionadas aos nossos sentimentos, né? E o que acontece com esses sentimentos? O que acontece com essas emoções que elas afetam o Zangfu? Eu tenho certeza que você sabe como as emoções afetam o nosso corpo, né? Então, se a gente está mais alegre, a energia está para cima. Se a gente está mais triste, a energia está para baixo. Se a gente tem muito medo, né? Se você vai pegar um filhotinho, né? Um pet, um cachorrinho, um gato que está com muito medo, ele faz xixi, né? Ele acaba perdendo o controle da urina, né? Então, o Qi, no caso de medo, descende. Quando você está com raiva, né? Você fala, meu sangue subiu. Então, você sabe como as emoções afetam a sua energia vital. E claro que para quem possui alguma doença crônica, principalmente enxaqueca, essas emoções elas são cruciais para a formação e, né, como agentes principais causadores aí da enxaqueca. Principalmente a contrariedade, preocupação, medo. A tristeza em determinados momentos, hoje pode ser interpretada também como ansiedade, de uma forma indireta também vai gerar a enxaqueca. Eu vou explicar de uma forma resumida o mecanismo para deixar claro para você que está assistindo como a medicina oriental é bonita, né, nesse aspecto. Então, quando a gente tem, vou dar um exemplo, né, muita contrariedade, isso afeta diretamente, né, essa contrariedade. Você teve um plano, alguma coisa que você foi fazer na sua vida e não deu certo, ou alguém disse não, você foi falar com o seu chefe, pediu um aumento, ele falou que não era hora, ou então você foi mandado embora do trabalho, ou você quer casar e seu noivo não quer casar agora, ou você quer sair de casa, mas não é o momento, né? Ou seus pais não deixam você fazer as coisas que você quer, seja lá como for, né? Ou você tem problemas de relacionamento com os pais ou com os filhos, tem dificuldade de lidar com eles, então é uma preocupação excessiva. Seja lá qual for o sentimento, em especial a contrariedade, ela afeta o fígado, ela afeta o Gan, afeta, né, o nosso órgão que deve assegurar o livre fluxo de energia, né? Então toda energia vital ela tem que circular livremente graças ao Kan, graças ao fígado. Porém, por razões das emoções, o fígado acaba sendo prejudicado, gerando muita estagnação, energia bloqueada, né? E como todo excesso do elemento madeira, isso pode levar a um ataque, né, ao elemento terra, causando fraqueza de estômago, causando alterações de baço, fraqueza, né, do baço, uma deficiência do Qi do baço, uma deficiência do estômago, e isso pode levar ao acúmulo de umidade, de fleuma, de mucosidade, aumentando ainda mais o potencial de estagnação, porque quanto mais fleuma, mais umidade, mais a energia não circula livremente. Então, assim, se você não é da área da medicina oriental, deve estar escutando vários termos aí diferentes, mas o importante essas emoções, elas afetam os nossos órgãos e vísceras. E essa energia, ela fica bloqueada, ela não consegue circular livremente. E não afeta apenas um órgão, ela afeta múltiplo, é que nem aquela brincadeira dos dominós, que a gente põe um do lado do outro, e aí você empurra, uma reação em cadeia, que acaba levando prejuízos a mais de um órgão, né? E todos os canais associados a esses órgãos acabam tendo problemas de ascensão, de estagnação, de muitos bloqueios de energia, e outros canais acabam apresentando, se de um lado nós temos energia que circula demais e está até mesmo bloqueada, nós temos do outro lado deficiências, né, problemas que falta energia, não chega até lá. Bom, e apenas as emoções são as causadoras da enxaqueca? Nada mais? Não, pessoal, evidentemente que não. As emoções, elas são as principais causadoras. Às vezes 99% elas são determinantes para que a enxaqueca aconteça.
Mas não é só por conta das emoções que você tem enxaqueca. Existem outros pontos importantes. Por exemplo, excesso de trabalho físico. Então, uma pessoa que está muito cansada, com muitas responsabilidades, com muitas atribuições, isso também é um agente causador da enxaqueca, da cefaleia, das dores de cabeça. Então, você já tem algumas emoções ali que são pré-determinantes para que aquilo aconteça. Aí você está numa fase de trabalho excessiva, isso vai acontecer. Atividade sexual excessiva. Isso pode prejudicar também a formação do Qi, né, o Qi pré-celestial, e de alguma forma também vai gerar cefaleia, dores de cabeça, enxaquecas e tal. Partos, né? Excesso de... você acabou de ter bebê e depois teve mais um, né? Sequencialmente, nos últimos 5 anos a pessoa teve 2, teve 3 partos, né? Teve 3 bebês. Isso causa também uma deficiência. Não é só trabalho em escritório que causa deficiência. Ser mãe é muito mais, né? Uma demanda energética muito maior. Então, não é só trabalho excessivo, mas também ter bebês, cuidar de crianças que demandam muita atenção, acidentes, traumas, pancadas, né? Então a pessoa pode ter sofrido um acidente, uma pancada, um acidente de carro, aquilo também pode ser um dos fatores causadores aí da cefaleia, das dores de cabeça, tá legal? E a dieta e a alimentação. Existem muitos alimentos que podem ser causadores da cefaleia, da enxaqueca, para cada um dos tipos constitucionais ou até mesmo para você. Muitas pessoas acabam abusando de certos alimentos. Por exemplo, o leite. Hoje já sabemos o quanto o leite é um remédio na dose certa e um veneno na dose errada. Então o leite é um baita causador aí de cefaleia, um baita agente responsável também por causar enxaqueca crônica. Excesso de sal, excesso de farinha branca também são grandes causadores. Mas é importante que você converse com o seu acupunturista para entender melhor quais são os alimentos que estão causando. Se você tem uma enxaqueca exterior causada por vento frio e se alimenta demais de alimentos frios, né, alimentos que são considerados frescos e frios, que, por exemplo, folhas verdes escuras, frutas, uma dieta mais vegana ou vegetariana, muito provavelmente você vai sofrer de alterações relacionadas a enxaquecas causadas pelo frio. Claro, a culpa não é da dieta vegetariana, a culpa sempre é do vegetariano, que acaba não incluindo em sua alimentação alguns temperos ou alguns sabores para equilibrar essa dieta, para devolver o equilíbrio dele. Ao mesmo tempo, pode ser que a gente tenha consumo excessivo de gordura, consumo excessivo de carne, que também vai causar aí dores de cabeça e enxaqueca crônica. Então converse com o acupunturista para que ele possa fazer uma tabelinha alimentar para você eficiente, não só não só restringindo alimentos, mas incluindo alimentos que possam devolver o equilíbrio e promover a circulação de Qi aí dos canais que ficam obstruídos, que se tornam obstruídos por conta das emoções e até mesmo dos alimentos. Beleza, então 90% das enxaquecas de origem interna são causadas pelas emoções. Depois nós temos excesso de atividade física, né, ou excesso de trabalho, excesso de atividade sexual, né, nós temos partos, né, por conta da criação dos bebês, por conta de todo o desgaste que a mulher tem quando dá à luz. Nós temos traumas, acidentes, né? Nós temos, como eu já falei, uma dieta inadequada. Então, tudo isso pode causar aí alterações no design full, em especial fígado, estômago, baço, e isso vai inevitavelmente causar prejuízos na circulação de Qi, causando aí enxaquecas, cefaleias e tudo mais. Eu vou falar agora sobre os tipos de cefaleia, os mais comuns, tá legal? E aí você vê se, de repente, alguma dessas enxaquecas mais comuns, segundo o princípio da medicina oriental, lógico, cabe aí no seu caso ou no caso do teu amigo. Vamos lá.
As enxaquecas de origem externa, como eu comentei, elas são mais rápidas, né? Elas acontecem eventualmente. Então eu vou me concentrar mais nas enxaquecas crônicas daqui para frente, que são essas de origem interna, tá legal? Então, vou começar pelas principais, como eu comentei. Se há uma alteração de fígado, normalmente é por excesso. Então nós temos as dores de cabeça, as enxaquecas por estagnação do tipo de fígado, que acontece muito por conta de contrariedades, por conta da vida, né? Por conta aí de estudo. A pessoa se cobra demais, ela tem que ter bons resultados no vestibular, no Enem, ou na faculdade, ou na escola, ou no trabalho. Ela quer passar num concurso público, ou então, de alguma forma, existe algum problema que incomoda demais ela e ela fica lá remoendo, pensando e tentando resolver esses problemas. Isso vai causar uma estagnação de ti de fígado. Se de repente não cuidar, não tratar, não levar isso a sério, isso pode evoluir para uma ascensão do yang, pode levar ao fogo do fígado. Claro que tudo isso, existem outros padrões aí que podem contribuir para a formação disso, como deficiência do yin, deficiência do shui, né? Falando de padrões de excesso ainda, tá? Então a estagnação de chi do fígado, normalmente, se não tratada no tempo certo, ela pode evoluir para uma ascensão do yang. E aí a pessoa que só estava com uma enxaqueca eventual, né, uma vez por semana, começa a ter 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e ela começa a demonstrar episódios de irritabilidade, nervosismo, né? Ela começa a descontar, começa a brigar com as pessoas, ela começa a se tornar uma pessoa de difícil trato, né? Por conta, lógico, também da dor, né? Começa a responder às pessoas de uma forma mais agressiva, ela se sente incomodada até consigo mesma, às vezes nem ela se aguenta, né? Se isso não for tratado, né? Ou então, evidentemente, isso pode evoluir rápido, né? Para um fogo de fígado. E aí a gente já está falando de situações extremas onde a pessoa de fato ela pode ter apagões, não se lembrar de certas situações do que ela fez, a irritabilidade agora é elevada a um estágio máximo, né, um estágio muito elevado, vai apresentar zumbidos, vai apresentar tontura, vai apresentar olhos vermelhos, né, no fundo dos olhos, ou então o branco dos olhos, né, vermelho, vai se tornar uma pessoa, até na hora de falar, se esse fogo do fígado estiver transmitindo fogo para o coração, até na hora de falar, às vezes ela vai enrolar um pouco a língua. É um caso que a pessoa já deve ter ido ao neurologista, já deve ter feito alguns exames, né, para tentar entender, já deve estar tomando alguns medicamentos há algum tempo, tá legal? Então, normalmente, a estagnação do Qi, esses excessos de fígado vão evoluindo até chegar no fogo de fígado, tá? Existe uma outra condição que também é muito comum no caso de enxaqueca crônica, que é o vento de fígado. A pessoa não tem tanta irritabilidade, ela não tem tanto essa parte do calor, mas ela tem muita tontura, ela tem zumbido, ela tem uma dor de cabeça de fundo, é uma dor de cabeça crônica e ela não é tão elevada. Ela pode ter alguns tipos de formigamento nos membros, ela pode ter tremores involuntários na face, no rosto, né? Ou então ela pode ter movimentos involuntários também de membros, ela pode ter câimbras, né? É um quadro de excesso, é um quadro, né, relacionado a uma plenitude aí de fígado, mas também pode ter sido promovido por deficiência de sangue e outras condições pré-existentes. Bem, essas são as condições essenciais assim de fígado, né? Então esses excessos que passam da estagnação, calor, fogo e até mesmo vento de fígado. Daí nós temos condições que envolvem acúmulo de umidade. Então envolve, claro, né? A pessoa já deve apresentar uma deficiência do baço muitas vezes pré-existente e ela tem um acúmulo de umidade que obstrui os canais, levando aí a uma enxaqueca crônica, né? Em especial, os canais da cabeça são mais afetados por terem uma característica mais yang, enfim, por afinidade energética mesmo, pura e simples.
Então, distúrbios relacionados à umidade em geral, acúmulo de umidade, só por si só já pode ser um causador, né, um padrão associado, na verdade, à enxaqueca. Então, se nós estamos falando de alterações de fígado, né, eu vou falar já de tratamento, mas a gente deve remover a estagnação, limpar o fogo, né, limpar calor, purgar o fogo e, evidentemente, se há algum acúmulo de umidade, nós devemos drenar a umidade. Então, esses distúrbios de umidade também podem ir até mesmo a fleuma, calor, né? Pode levar a uma umidade simples, uma turbidez, até mesmo a fleuma. E aí é onde a fleuma é a formação de massa, tá legal? Então a pessoa pode ter nódulos no corpo, ela pode ter nódulos no seio, nódulos mioma, ovário policísticos, endometrioses, que aí já envolve até mesmo estagnação de Chouet, estagnação de sangue. A enxaqueca de um padrão de estagnação de sangue, ela pode ter próximo dos períodos menstruais, ela pode ser mais grave, ela pode aliviar depois da menstruação. No caso do homem, pode estar associado a algum trauma, alguma pancada, ou então a pressão alta, a hipertensão, né? A gente tem que sempre avaliar esses quadros. Então, padrões de fígado, padrões de umidade, estagnação de Chouet, né, que eu comentei um pouquinho, ela acaba não sendo só um padrão de enxaqueca crônica, a estagnação de Chouet ela pode ser um padrão para vários outros tipos de dor, tá? Até mesmo cérvico-braquialgia, né? Pode ser padrões associados à dor, mas também em caso de enxaqueca. Nós temos também, por falar em umidade, por falar em fleuma, padrões associados de excesso ainda, falando tudo isso é de excesso, padrões de estômago, tá? O estômago também é um causador, né, um Zhang-Fu associado a certas enxaquecas. Então, no caso de calor no estômago ou estagnação de tique de fígado que invade o estômago causando deficiência, né, também pode estar associado a enxaquecas. Mas voltando aos padrões não de deficiência de estômago, de excesso de estômago, calor de estômago é um dos principais, acúmulo de umidade, acúmulo de fleuma, né, no estômago também pode ser um dos causadores aí dessa estagnação ou desse tique que não circula livremente e causa aí as enxaquecas. Vamos falar agora de alguns padrões associados à deficiência, tá? Alguns padrões também, todas elas de origem interna, que são aí também comuns nos distúrbios associados à enxaqueca. Padrões de deficiência estão associados, em especial, deficiência do Qi, deficiência do Xue, evidentemente, porque aonde o Qi e o Xue não caminham livremente, quem caminha é o vento, e como a gente já viu, o vento é um dos fatores causadores aí da cefaleia, da enxaqueca. E se a pessoa tem deficiência de Xue crônica, deficiência do Qi Xue crônico, provavelmente ela vai começar a apresentar distúrbios de enxaqueca crônica. E lógico que todos os padrões associados à deficiência constitucional da essência ancestral, então padrões de deficiência do rim, por exemplo, que envolve deficiência da essência, isso também pode trazer fatores que levam à cefaleia, que levam à enxaqueca. Aonde que está esses fatores constitucionais? São fatores hereditários, né? Fatores que eu até nem comentei muito como origem da enxaqueca, mas assim, todas as patologias, todos os padrões, elas podem girar em torno de fatores hereditários, né? E claro que a enxaqueca não ia ficar muito de fora disso. Não é uma regra, mas fatores associados à deficiência do rim, em alguns casos, pode causar enxaqueca crônica. É muito mais comum, como eu disse, os fatores externos, uma dor de cabeça eventual, uma cefaleia até sazonal, temporal. Eu estou há 90 dias com essas dores, eu estou há 2 semanas assim, 3 semanas assim, que são esses fatores mais externos, como vento frio, vento calor, vento umidade. E já esses fatores internos estão associados a uma enxaqueca mais crônica, né? Em especial os padrões de excesso.
dor de cabeça associada a fígado, dor de cabeça associada ao muco, né, a fleuma, e alterações de estômago, em especial calor de estômago, né? E já padrões de deficiência, como eu comentei, deficiência do Qi, deficiência de Xue e alterações dos rins, em especial deficiência da essência dos rins. E o que isso tem a ver? O que esses padrões têm a ver, pessoal? Vamos falar um pouquinho de tratamento, tá legal? Agora que eu falei um pouquinho dos padrões, eu vou falar um pouco de tratamento. O que fazer em cada caso aí de excesso, deficiência, enfim. Primeiro vamos começar com os padrões exteriores, né? O tratamento para padrões exteriores. Então, vento frio, vento calor, vento umidade. E como é que a gente trata isso? Como eu falei no início, elas estão associadas a alterações ambientais, climáticas, ou até mesmo levemente imunológicas. A gente consegue tratar muito rápido com a acupuntura. Vai no acupunturista e rapidamente ele vai liberar o vento, aquecer o frio e limpar o calor. Para o acupunturista que sabe o que está fazendo, vai rapidinho tratar essas questões. Eu me lembro como se fosse ontem, né, quando eu procurei trabalho em um consultório de acupuntura. Um dos grandes professores que eu tive na vida, ele estava no meio de um atendimento, ele me chamou e disse assim, olha, se você conseguir tratar uma dor de cabeça em especial, né, de uma paciente, com 2 agulhas aqui que eu já estou pensando em fazer, o trabalho é seu. E achei muito desafiador, pensei em todos os erros que eu já tinha cometido na vida e fui lá com muita confiança realizar o tratamento. Porque é muito rápido com a acupuntura e muito simples. Na cabeça daquele professor, eu estaria qualificado se eu soubesse pelo menos tratar uma cefaleia, uma enxaqueca daquele tipo. E de fato, trabalhei depois com ele pelo menos 4, 5 anos e foi um ótimo momento da minha vida, foi uma ótima experiência da minha vida. Então, doenças exteriores, né? Padrões exteriores. Vamos liberar o vento, aquecer o frio e limpar calor. E drenar a umidade. Simples. Os pontos de acupuntura mais comuns, o acupunturista normalmente sabe. Fitoterapia. O que a gente pode fazer? Vamos sempre pensar em fórmulas ou substâncias que liberam exterior. Então, gengibre, canela, né, marruã, que é efedra. Podemos usar, no caso de calor, Jininhua, que a gente usa bastante, é legal para remover toxicidade. Fórmulas prontas, Shunxiong Shaqiaosan. Shunxiong Shaqiaosan é uma excelente fórmula. Podemos usar em caso de alguns padrões de calor que envolvem até intestino. A pessoa está com um acúmulo, né, está com uma invasão de vento, calor, uma baita de uma enxaqueca, com o intestino preso. Huan Yen Jedu Tang, né? A gente pode usar várias fórmulas aí associadas a esses princípios quando envolve fito. Só que a fitoterapia, não que ela não seja tão eficiente, ela é perfeita. Ela vai atuar tão rápido às vezes como a acupuntura. É que a acupuntura, naquele momento, a gente já consegue tirar aquela dor de cabeça, né? Já a fito, ele vai tomar, vai dar uma meia hora, uns 40 minutos. Então, se você usar a acupuntura com o fito, você garante que a dor de cabeça não retorne. Com a acupuntura, às vezes você vai precisar de algumas sessões a mais. Com a fito, às vezes o custo pode ser um pouco maior para o paciente, mas você tem uma garantia dele continuar numa evolução legal, né, sem precisar de muitas sessões. Beleza? Esses são os fatores externos. Alimentação, acho que eu não falei de alimentação, né? Bom, alimentação. Precisamos eliminar, se é uma invasão de vento frio, eliminar o que é frio, vento calor, eliminar o que é calor, né? Então, de qualquer forma, precisamos nutrir, né, esses canais também. Então, no caso de fatores exteriores, né, vamos sempre pensar que o Qi correto e verdadeiro, né, a energia, ela não foi suficientemente boa para manter o fator patogênico longe. Então, no final do tratamento, sempre é legal entrar com alimentos tônicos, né? Então, raízes, frutas vermelhas, frutas laranjas, né? Então, a mexerica, que é muito legal para abrir os orifícios, para limpar, né, os canais e colocar para fora fatores patogênicos associados à umidade. Então,
basicamente é isso. Doenças de frio, tira os alimentos frios, de calor, tira os alimentos quentes, equilibre sempre aí esses alimentos, e do meio do tratamento para o final, já utilize, né, alimentos que tonificam, que fortalecem, principalmente em casos de vegetarianos e veganos, que a gente sabe que tem mais dificuldade para manter o Qi pós-celestial em dia, vamos dizer assim. Tem muitas constitucionais que são ótimas para uma dieta vegetariana, vegana, e a pessoa se dá super bem. Mas muitos vegetarianos veganos não têm uma constitucional muito apropriada e acaba precisando de alguns complementos a mais. E se de repente ela não está bem orientada ou ela tem algumas restrições alimentares por conta de sabor, de gosto, a gente pode ter problemas ali, tá? Então atenção quando o paciente for vegetariano ou vegano, ele vai precisar se alimentar melhor, certo? Vamos agora falar de padrões de excesso, tá? Como é que eu vou tratar, como é que eu vou cuidar desses problemas de fígado, umidade, né, de estômago, que causam aí enxaqueca. Uma forma bem comum até de realizar o diagnóstico do tipo de dor de cabeça, do tipo de enxaqueca, é a gente ver a região que dói. Então, se dói aqui nessa região, é uma dor de cabeça Yang-Min, né? Se dói aqui atrás, Tai-Yang. Shao-Yang aqui nas têmporas e Jue-Yin aqui no topo. Em geral, as enxaquecas mais comuns de fígado estão associadas a Shao-Yang, vesícula, e Jue-Yin, fígado, tá legal? Dores de cabeça aqui atrás, no Tai-Yang, podem ter relação a alguns padrões que eu nem comentei profundamente, de estagnação de Shui, de estagnação de sangue. Quando dói nuca, pode ter uma relação com a estagnação de sangue, tá legal? Além da deficiência do próprio canal Tai-Yang ou de acúmulo no Tai-Yang. Além disso, começa a pensar, se dói aqui atrás, né, nessa região de ombro, sabe aquela gripe começando que você faz assim, ai, acho que eu vou resfriar? Se é esse tipo de dor de cabeça, provavelmente também é um padrão exterior, nem é tanto um padrão interno, tá bom? Então, repetindo, Yang-Min, Jue-Yin, Shao-Yang, Tai-Yang. Shao-Yang e Jue-Yin, padrões de fígado, são os mais comuns. Dor no fundo do olho, né? Padrão de fígado, padrão de vesícula e yang de fígado, né? Vesícula e yang de fígado. Então, quando dói aqui a lateral, já pensa em calor no fígado, fogo de fígado, já pensa em estagnação de Qi. Quando dói aqui em cima também, já pensa numa grande estagnação de Qi. Pense no vento, quando a pessoa tem zumbido, quando a pessoa tem tontura, quando tem alterações aí relacionadas a formigamento no braço, formigamento, né, nas pernas. Claro, já foi no neurologista, já entendemos que a pessoa não tem nada além do que aquilo que a gente já sabe, né? Então, vamos continuar. Se dói aqui nessa região de testa, na maioria das vezes está associado a Yang-Min, ou seja, estômago. Então, avalie se essa dor de cabeça não está associada aos períodos em que a pessoa come. Se ela come e tem dor de cabeça, ou se depois que ela... quando ela tem fome, ela tem dor de cabeça. Vê se não tem uma relação. Normalmente, dores de cabeça na testa estão associadas a Yang-Min. Bom, e como é que a gente trata essas dores de cabeça por excesso? Se é Jue-Yin e Shao-Yang, nós vamos tratar com acupuntura. De que forma? Colocando o Qi para circular, assegurando o livre fluxo do Qi, resolvendo e removendo estagnação, certo? Se houver acúmulo de fleuma, toda essa sensação de dor vai estar acompanhada de peso, vai estar acompanhada de formação de massa, e aí nós temos que resolver umidade, ou resolver flema, ou drenar a umidade, tá legal? Se houver calor, limpar calor. Se houver fogo, purgar o fogo. Purgar o fogo, vamos sempre trabalhar métodos purgativos, tá legal?
vamos incentivar não só o intestino, mas vamos incentivar a diurese, vamos eliminar esse calor pelas vias comuns e convencionais, tá legal? Principalmente fogo. Fogo do fígado é essencial que haja um método bem mais purgativo, porque a gente precisa eliminar esse calor não só dos canais, mas também do próprio fígado, tá legal? E uma das vias de eliminação de calor do fígado se dá através do intestino. Não só do fígado, né, mas do corpo em geral. Então, tá aí a dica para acupuntura. Já para as fitos e tudo mais, nós temos muitas coisas interessantes. Claro que nós precisamos entender o quadro de fígado melhor. Mas nós temos desde o Xiao Yao San, Shugan Tang, Shugan San, próprio Xuanshang Xiao San, que eu havia comentado, para distúrbios ligados a fatores exteriores, também pode ser utilizado nesses fatores internos de excesso, mas é importante fazer sempre um bom diagnóstico para a gente entrar com a fórmula certa, tá? De qualquer forma, existe uma substância chamada Shaihu, Radix Blue Pleury, muito utilizado em essas alterações, principalmente dor de cabeça Shaoyan, tá legal? Se é uma dor de cabeça de origem interna, mas se agrava nas mudanças climáticas, ou ela é pior em um momento do dia, principalmente ela é pior à noite, né? Ela chega depois das 5, 6 horas, ela agrava, é uma dor de cabeça que nós vamos tratar como se fosse uma síndrome Shaoyan. A gente vai tratar com Xiao Shai Hu Tang. Já a umidade e flema, temos que resolver a flema, não tem jeito. Então, fórmulas simples como o Ulintang, o Ulintang, acabam sendo muito básicas, né? Temos que entrar com as Banxia da vida, tá? E já a acupuntura é possível o tratamento, mas é lento. E a moxa, ela é indicada, porém, ela pode agravar as dores de cabeça nas primeiras sessões. Isso é bem complicado. Imagina que você está tratando a pessoa, 10 sessões você sabe que vai melhorar, mas nas 2, 3 primeiras ela tem uma piora do quadro. É tenso, eu sei, mas vai fundo que vai funcionar, vai dar certo. Quando há essa acúmulo de flema, umidade, às vezes a moxa ela é indicada. Só cuidado, moxa, nesse sentido, sempre vamos trabalhar moxa para aquecer o baço, para aquecer o estômago, não para aquecer a fleuma, tá legal? Nós vamos melhorar as funções do yang do baço para que ele possa remover a fleuma. E não eu vou remover a fleuma com a moxa, tá legal? É o baço que vai transformar essa fleuma e vai resolver a fleuma. Já nossos padrões associados a calor do estômago, vai fundo em substâncias que podem auxiliar a digestão. Shanjia, Hongqi, a gente gosta muito, ou erva doce, né? Substâncias brasileiras também vão ser legais, espinheira santa, né? São substâncias que a gente utiliza no dia a dia. E tem umas frutas importantes aí quando a pessoa tem calor de estômago, tá? Maracujá é uma delas, se utiliza bastante. Suco da fruta do maracujá ajuda a limpar o calor e remover um pouco da estagnação e tirar um pouco da flema de estômago. A goiaba é outra substância que tem uma ação adstringente muito forte, ela preserva a perda de fluidos, mas essencialmente também limpa calor, principalmente o suco da goiaba branca, né? Não da goiaba vermelha. Da goiaba vermelha, ela movimenta um pouco mais o shui, enfim, deixa para outro momento. E aí nós temos os quadros de deficiência de Qi e deficiência de Shui e até do Yin. Deficiência do Qi, tônicos de Qi, pessoal. Do ginseng até, sei lá, o guaraná. E o deficiência de Shui, o que a gente pode fazer? A acupuntura é eficiente para deficiência de Qi? Muito. A acupuntura é eficiente para deficiência de Shui? Nem tanto. Aí nós vamos entrar com fito sempre, tá? Um Sivutang, um Li Wei, se for uma deficiência do rim também, tá legal? Caso de deficiência do rim, como eu já comentei, próprio Li Wei. E não se esqueça de preservar. Todos esses quadros de deficiência, frutas vermelhas, tá legal? Aqui no Brasil a gente tem uma abundância e facilidade de frutas. Abusem das frutas vermelhas em casos de deficiência, principalmente amora, blueberry, raspberry, que é framboesa, né? Então são frutinhas legais, ricas em antioxidantes. E se você conversar com qualquer neurologista, ele vai até te explicar por que os antioxidantes vão ajudar na enxaqueca, tá legal? Mas para a medicina oriental, na verdade, ela está preservando a perda do yin, preservando a perda de fluidos,
né, elevando aí o shui, elevando o qi, elevando aí a qualidade da essência. Então, para a medicina oriental é muito óbvio para nós, né? Mas às vezes para os ocidentais eles patinam um pouquinho no básico aí dos princípios da medicina tradicional chinesa. Beleza, pessoal? Acho que eu já falei muito sobre enxaqueca. É um assunto muito legal, se deixar eu falo mais 2 dias. Mas eu acho que eu tenho que ficar por aqui, né? Se você tem enxaqueca, procure um bom acupunturista, né? Ou então manda mensagem aqui para nós, eu vou tentar ajudar o máximo que eu puder, te dar umas dicas aí. Ou vem aqui, a gente trata, cuida. A cada 100 pessoas, 99 a gente acaba recuperando ao estado anterior, né? A pessoa melhora. Sempre tem 1% que a pessoa não colabora, ou então uma enxaqueca de razões assim, até mesmo de outras origens, né? E aí a gente vai aconselhar, vai encaminhar para que a gente entenda e consiga, pelo menos, recuperar o máximo que a gente puder, né? Alguns casos de traumas, alguns casos de acidentes, que há alguma alteração, uma degeneração na estrutura, às vezes é mais difícil de tratar. Certinho? Mas não acredito que seja a maioria dos casos, nem o seu caso. Se você tem enxaqueca, curte aqui, gosta, né? Segue a gente, faz aquilo que você já sabe. Um grande abraço, a gente se vê até o próximo vídeo.